Classificação das constituições: origem, forma, modo de elaboração, estabilidade e conteúdo. A classificação das constituições é um tema central no direito constitucional, pois permite uma análise mais detalhada e estruturada das diferentes formas em que os textos constitucionais se apresentam e dos diversos contextos e características que os distinguem. As constituições, enquanto documentos que regulam a organização do Estado e os direitos e deveres dos cidadãos, podem ser classificadas de acordo com critérios como origem, forma, modo de elaboração, estabilidade e conteúdo. Essa categorização ajuda a compreender não apenas o conteúdo das constituições, mas também os processos históricos, políticos e sociais que influenciam sua criação e aplicação. Quanto à origem, as constituições podem ser classificadas como outorgadas, democráticas, cesaristas ou dualistas. As constituições outorgadas são aquelas impostas por um poder central sem a participação popular. Normalmente, são fruto de uma ação unilateral de quem detém o poder, como uma classe ou grupo dominante, com o objetivo de consolidar sua autoridade e limitar eventuais resistências. Em geral, as constituições outorgadas surgem em contextos autoritários, onde não há espaço para a participação da sociedade na elaboração do texto constitucional. Exemplos históricos incluem constituições elaboradas por monarcas absolutistas ou ditadores que buscavam estabelecer uma ordem jurídica conforme seus interesses. Por outro lado, as constituições democráticas são aquelas que nascem por meio de um processo participativo, no qual há efetiva colaboração da população ou de seus representantes. Essas constituições são geralmente elaboradas em contextos de transição para a democracia ou em períodos de consolidação democrática. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, é considerada democrática, pois foi elaborada em um ambiente de intensa participação social e com a contribuição de diversos setores da sociedade, refletindo os anseios do povo brasileiro por uma nova ordem política, baseada em liberdade e igualdade. As constituições cesaristas são um tipo de constituição outorgada, mas que precisam de referendo popular para entrar em vigor. Nesse caso, o texto constitucional é elaborado por uma figura central, geralmente um líder com grande poder, que concede ao povo o direito de referendar o texto, conferindo-lhe uma aparência de legitimidade popular. No entanto, a participação popular é limitada, pois o povo apenas aprova ou rejeita o texto, sem participar de sua elaboração. Esse tipo de constituição foi adotado em alguns regimes autoritários, onde o governante buscava legitimar sua autoridade por meio de um plebiscito ou referendo. As constituições dualistas, por sua vez, resultam de um compromisso entre o monarca e a burguesia, surgindo, em geral, em contextos de transição entre o absolutismo e a monarquia constitucional. Essas constituições representam um pacto político no qual o monarca aceita dividir o poder com outros setores da sociedade, reconhecendo certos direitos e liberdades, mas mantendo uma parte significativa de sua autoridade. Esse tipo de constituição foi comum na Europa no século XIX, quando muitas monarquias absolutistas passaram a adotar constituições que reconheciam o papel do parlamento e limitavam os poderes reais. Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas como escritas ou não escritas. As constituições escritas são sistematizadas em um documento formal, com normas dispostas de maneira ordenada e clara. A maioria dos países adota constituições escritas, pois oferecem maior segurança jurídica, uma vez que as normas estão registradas em um texto único e de fácil acesso. A Constituição Federal de 1988 é um exemplo de constituição escrita, pois está formalizada em um documento organizado, onde são dispostas as regras fundamentais do Estado brasileiro e os direitos e deveres dos cidadãos. As constituições não escritas, por outro lado, não estão reunidas em um único documento formal. Nesse tipo de constituição, as normas estão dispersas em diversas fontes, como leis esparsas, costumes e jurisprudências. Um exemplo clássico de constituição não escrita é a do Reino Unido, onde a organização do Estado e os direitos fundamentais são regulados por uma combinação de leis, costumes e decisões judiciais. Embora não haja um único documento que consolide todas as normas, a Constituição Britânica é amplamente reconhecida e respeitada, sendo baseada em tradições consolidadas ao longo dos séculos. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. As constituições dogmáticas são aquelas elaboradas em um determinado momento, de acordo com os valores e dogmas em voga na sociedade. Esse tipo de constituição é geralmente produto de uma Assembleia Constituinte ou de outro órgão específico,
encarregado de formular um texto constitucional com base nos princípios e valores dominantes na época. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, é uma constituição dogmática, pois foi elaborada em um período de transição democrática, com base nos valores de liberdade, igualdade e justiça social. As constituições históricas, por sua vez, não são formuladas em um único momento, mas surgem de forma gradual, como resultado da consolidação de valores e práticas sociais ao longo do tempo. Esse tipo de constituição é comum em países com forte tradição jurídica, onde as normas constitucionais são fruto de um longo processo de evolução histórica. A Constituição Britânica, por exemplo, é considerada histórica, pois suas normas foram se consolidando ao longo dos séculos, refletindo as tradições e valores da sociedade britânica. Quanto à estabilidade, as constituições podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas. As constituições imutáveis são aquelas que não podem ser alteradas, independentemente das mudanças políticas ou sociais. Esse tipo de constituição é raro, pois a impossibilidade de alteração pode gerar conflitos e crises ao longo do tempo, já que impede a adaptação do texto constitucional às novas realidades. As constituições rígidas, por sua vez, podem ser alteradas, mas exigem um procedimento mais complexo e rigoroso do que o utilizado para a alteração das leis ordinárias. Esse tipo de constituição busca garantir a estabilidade das normas fundamentais, evitando que sejam modificadas de forma impulsiva ou sem reflexão adequada. A Constituição Federal de 1988 é um exemplo de constituição rígida, pois prevê um processo especial de emendas constitucionais, com quórums elevados e etapas específicas de aprovação. As constituições flexíveis, ao contrário das rígidas, podem ser modificadas pelo mesmo procedimento utilizado para a alteração das leis ordinárias. Esse tipo de constituição permite uma maior adaptação às mudanças políticas e sociais, mas pode comprometer a estabilidade jurídica, pois suas normas fundamentais podem ser alteradas com facilidade. Em alguns países, as constituições flexíveis são vistas como uma forma de manter a atualidade e relevância do texto constitucional. As constituições semirrígidas combinam elementos das constituições rígidas e flexíveis. Nesse caso, algumas partes da Constituição podem ser alteradas por meio de um procedimento ordinário, enquanto outras exigem um processo mais complexo. Esse tipo de Constituição busca conciliar estabilidade e flexibilidade, permitindo que algumas normas sejam alteradas com facilidade, enquanto preserva outras de mudanças impulsivas. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas como materiais ou formais. As constituições materiais são aquelas que contêm o conjunto de normas que regulam os aspectos essenciais da organização do Estado, mesmo que essas normas não estejam reunidas em um único documento. Em outras palavras, uma Constituição material abrange todas as normas que definem o funcionamento do Estado e os direitos e deveres dos cidadãos, independentemente de sua forma ou de estarem sistematizadas em um único texto. As constituições formais, por sua vez, correspondem ao conjunto de normas sistematizadas em um texto único, denominado de Constituição. Nesse tipo de Constituição, as normas fundamentais estão organizadas e registradas em um único documento, que serve como referência para todo o ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 1988 é um exemplo de Constituição formal, pois reúne em um único documento as normas que estruturam o Estado brasileiro e garantem os direitos fundamentais. A classificação das constituições de acordo com esses critérios oferece uma visão abrangente e detalhada sobre os diferentes tipos de constituições existentes. Cada classificação reflete aspectos específicos das constituições e permite uma análise mais aprofundada de seu papel e importância na organização do Estado e na garantia dos direitos dos cidadãos. Dessa forma, a compreensão das diferentes classificações das constituições contribui para um entendimento mais completo e preciso do direito constitucional e da estrutura jurídica das sociedades modernas. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!